Gente, muito bom estar aqui com vocês novamente. Para mim é um privilégio. Para aqueles que não me conhecem, eu não sou brasileiro, tá? Eu sou mexicano. Tentando falar português. Espero que vocês entendam tudo o que eu vou falar hoje. Mas para mim é um privilégio poder ter essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Quando a gente tenta preparar uma mensagem, a gente que a mensagem seja uma palavra que seja algo que vai impactar nossas vidas. A gente sabe que não somos nós que vamos fazer a obra no coração de vocês. A gente simplesmente é uma ferramenta. Hoje eu cheguei aqui assim um pouco cansado, dormi mal, atribulado. Cheguei aqui, tomei um café, gente. Acho que é técnica da igreja, estratégia. Aí eu acordei. Aí depois eu voltei, eu tinha que ser o teu. Aí depois cantei as muralhas de Jericó, pulei. Aí depois chorei. Nossa, estou um bagaço, gente. Eu não sei de onde eu estou. Mas tudo isso tem que ver por quê? Porque um processo de consagração que a gente faz, não para a gente estar no holofote, porque você está no holofote de Deus. A palavra que a gente quer compartilhar não vem de nós, vem de Deus. Então a gente sabe e entende perfeitamente que não é o que a gente fala, com eloquência que a gente fala, mas a palavra de Deus que transforma as vidas. Então, eu quero orar para que nós preparemos, e aliás, nossos músicos aqui já araram a terra para preparar-nos a receber hoje a palavra, mas eu quero orar um pouco mais. Porque eu preciso ser menor para que Deus seja maior em minha vida agora, o Espírito Santo. Para que toda coisa que eu venha falar não seja de mim. E qualquer coisa errada que eu venha falar, que Deus tire. Mas que toda palavra que vem dele, ele venha e caia em terra fértil. E que dê raiz. Que dê uma flor. E que dê fruto para que nossas vidas sejam impactadas e transformadas por meio da palavra de Deus. Deus, estamos aqui. Afina nossos ouvidos. Prepara nossos corações, nossas mentes, Deus. Para a gente receber aquilo que você já tem preparado para hoje, nesta manhã. Te amamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Cara, um bagaço mesmo. Chorada, risada, caramba. Eu vou tentar levar vocês ao passado. Vou tentar. Como fala brasileiro, vamos viajar na maionese. Vou tentar levar vocês no velho tempo. No velho mundo. Tirar de contexto, muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente quer colocar esse contexto de história em nosso tempo contemporâneo. E muitas vezes a gente perde muito do entendimento. Mas eu vou tentar levar vocês ao passado, um pouquinho só. Algo simples da nossa vida cotidiana, normal. Nós temos hoje uma comodidade tão grande que nem o rei Salomão vivia do jeito que a gente vive hoje. O rei mais rico da história não tem as comodidades que a gente tem hoje.
Para viajar tem que andar a pé, dias, meses, caminhando. Em chinelo, gente. Comida, não tinha comida que a gente tem agora no supermercado. A gente até joga comida. A vida era complicada, não era fácil a vida. Doenças, muitas dificuldades. A mulher, por exemplo, a mulher não tinha direitos. Era propriedade. Os meninos, crianças, muito menos. E para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero explicar para vocês, para a gente mergulhar só um pouco na história do passado, tem uma carta de um homem que escreve uma carta para sua esposa. Obrigado. Nosso serviço, viu? Ele escreve uma carta para sua esposa que está grávida, no Egito, no Império Romano. E essa carta que ele escreve, é um trechinho só que eu vou falar para vocês. Ele fala assim para sua esposa: se o bebê é menino, fica com ele. Mas se é mulher, expor ela. O que significa expor ela? Deixa ela morrer. Entrega a natureza, deixa o bicho começar a comer formigas, cachorros, aves, deixa ela morrer. Tanto era o valor da humanidade, tão pouca, que um pai era capaz de mandar a esposa entregar a filha morrer. A vida não valia muito. E pior ainda, esse homem que escreve a carta para sua esposa, não um homem da elite, não um homem do Império Romano, um coronel, um sargento, um juiz, um governador. Era um homem comum e corrente, que faz isso ainda pior. Ou seja, era cultural você, se tivesse uma menina, deixar ela morrer. E Jesus fala aos historiadores que essa carta foi escrita o ano antes de Jesus nascer, o ano que Jesus nasceu. Então Jesus vem no mundo, na terra, nasce num mundo totalmente contrário do que ele vai ensinar. Totalmente contrário do que ele vai fazer. Ou seja, ele vem a este mundo no momento perfeito. Coisas de Deus, gente. E Jesus, ele vem ensinar algo totalmente novo. Ele vem a trocar a humanidade, a trocar o coração do homem. Ele não vem a fazer uma nova religião. Religião fazemos nós. Ele vem a mudar o coração do homem. Ele vem a libertar os presos, a abrir os olhos dos cegos, a trazer liberdade. Ele não veio a criar uma nova religião. Ele vem a fazer algo totalmente novo. Vou fazer um parênteses rapidinho aqui. Algo que amo desta igreja é que a gente não está tentando te dar uma lista de regras para você cumprir. Uma lista de regras para você encontrar favor em Deus ou favor do homem. A gente não quer controlar vocês. A gente não quer controlar vocês. A gente quer que vocês sejam libertos. Você fala, liberto de quê? Liberto do pecado, da culpa, da religiosidade, de coisas que faz você mais lerdo no processo
do trabalho que Deus quer fazer em suas vidas. A gente não quer criar rituais, regras, sistemas. A gente quer simplificar. E fazer tudo mais simples. E essa simplicidade está em uma só pessoa, que é Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Autor da nossa fé. Se enfoca só em Jesus. E sabe, os judeus, eles têm 611 leis. Imagina 611 leis. 10 mandamentos já são difíceis, gente. Eu não cumpro os 10, eu falho. Agora imagina 611 para cumprir. O sistema judaico, ele cria um fardo nas pessoas que é muito difícil carregar. Aliás, nem os mesmos religiosos, eles podem cumprir com as 611 leis. E estão na briga aí com Jesus e uma pessoa, um dos fariseus, fala para Jesus: Mestre, qual é um dos mandamentos mais importantes? E Mateus 22 fala assim: que vocês devem amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior dos mandamentos. E o segundo é igual que o primeiro. Você deve amar a seu vizinho como você se ama. Parece certo em português? Porque eu traduzo de inglês a português, né, gente? E esses dois mandamentos dependem de toda a lei dos profetas, ou seja, esses dois mandamentos é o alicerce dos 611 que eles têm. O que tem? Se você cumpre esses dois mandamentos, os 611 estão cumpridos. Amar a Deus, teu Senhor, com todo o teu coração, com tudo que você é. Com toda a tua alma, com todo o sentimento, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento. E com esse amor que você tem que amar a Deus, você tem que amar o seu vizinho. Está entendido? Está claro meu português? Dá um café para a gente aí, por favor. Então imagina se nós, aliás, o mundo inteiro, obedece a palavra de Deus e só cumprir os dois mandamentos. Não tivesse Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, guerra no Iraque, guerra, sei lá. O mundo seria totalmente diferente se só nós obedecêramos esses dois mandamentos. Amar a Deus com todo o teu coração. Com todo o entendimento. Com tudo que você é. Desse mesmo jeito, você amar seu vizinho. O mundo seria muito diferente. Oh, glória. A baby. Sabe que quando Jesus voltar, a Bíblia fala que Jesus vai voltar. Para aqueles que não sabem. Quem vai ser os primeiros que ele vai julgar? Nós. Os primeiros que ele vai julgar vai ser seu povo, sua igreja. E se você pensar, a gente realmente é mais culpável
que aquele que não conhece a palavra de Deus. Vocês já sabem que tem que amar seu vizinho. Vocês já sabem que tem que amar a Deus com todo o seu coração, mente e entendimento, com sua alma. Vocês agora já estão na outra accountability, prestação de contas com Deus. Vocês já sabem. Então Jesus nos vai primeiro a nós a julgar por todo o que a gente fez, não fez, falou, até não falar. E infelizmente hoje, gente, hoje é bem fácil ser cristão. Cara, é fácil demais. Só coloca uma cruz aqui no peito, você já é cristão. Aliás, tem cristão de todo tipo hoje em dia. Cristão que fuma maconha, que vai no bar, cristão que acredita em algo diferente, outro que acredita em algo diferente, em todos os sabores e cores de cristãos, com diferente crença, doutrina, teologias. E se eu fosse perguntar para vocês qual é a definição de cristão, eu garanto, aliás, eu aposto, que cada um de vocês tem uma definição diferente. Por quê? Porque a palavra cristão não está definida na Bíblia. A palavra cristão não está definida na Bíblia. Então, por isso hoje temos todo tipo de cristão. Aliás, a gente está numa nação cristã. E olha o que acontece no mundo, aqui nos Estados Unidos. E é porque a palavra na Bíblia não está definida que é cristão. Vou ler um trecho agora do livro de Atos, dar um pouquinho de contexto para você. Barnabé, um irmão nosso, ele vai a procurar a Saul, que hoje é Paulo. Vai procurar ele a Tarso. E quando Bernabé encontra Pablo, no livro de Atos, versículo 11, capítulo 11, versículo 25 e 26, fala assim: quando ele encontrou Paulo, ele levou Paulo para Antioquia, que hoje é Turquia. E por todo o ano eles se encontraram nas igrejas e ensinaram a considerável número de pessoas. E os discípulos, por primeira vez, foram chamados cristãos em Antioquia. Mas ser chamado cristãos não era algo legal. Foi como uma palavra prerrogativa, como fala em português? Mais alto, não escutei. Isso aí, gente. Ele falou. Obrigado. Não era bom, não foi uma palavra que eles fizeram porque era legal, era algo ruim. Mas, se você vê, os discípulos não se chamavam cristãos, eram discípulos. Porque por primeira vez, os discípulos, nós cristãos, os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia. E sabe que a palavra discípulo está definida na Bíblia? Sabia? Deixa eu explicar um pouquinho o que é discípulo. Discípulo é uma pessoa que segue e aprende da vida e ensinanças de seu mestre. Esse é um discípulo. Tem todo tipo de discípulo. Mas um discípulo de Cristo, de Jesus, ele aprende das ensinanças dele, imita a vida e caráter dele, obedece seus mandamentos e se compromete a ter uma vida com ele. Ou seja, a ideia principal que o discípulo não é simplesmente uma pessoa que acredita, mas uma que sigue e a vida é transformada.
Um discípulo, quando ele tem um problema, uma dúvida, um questionamento, ele vai para seu discipulador. E fala assim, o que eu faço com isso aqui, meu casamento? Ele fala, faz assim. O discípulo não fala, não, mas não acho, porque não. Ele vai e obedece no que seu discipulador fala. Não tem como bater boca, não tem como você, não, mas eu, não. Se teu discípulo te fala, discipulador te fala, faz, você tem que fazer, obedecer. E sabe que a gente tem o melhor discipulador da face da terra, dos cosmos, do universo, que é Jesus. Mas como a gente vai saber o que Jesus manda fazer se a gente não pega o manual? Se vocês são como eu vou na Kia, aí eu compro os móveis na Kia, né? Tem que armar tudo, muito chato. É barato, mas é chato. Aí o que eu faço? Aí eu pego o manual, deixo um lado, aí eu começo a armar, me achando que eu sei o que estou fazendo. Aí de repente tem um parafuso sobrando, aí não está dando, estou demorando, já me cortei, já estou de mau humor, porque não peguei o manual, me lasquei no processo. Mas o manual está lá. Nós fazemos a mesma coisa. Deus tem um manual para o homem e a gente acha que a gente sabe mais. E a gente vai na vida se lascando, se ferindo, fazendo coisa errada, com consequências ruins na nossa vida, porque a gente não pega o manual de Deus para saber o que é que Deus está mandando o nosso discipulador mandar fazer em todos os âmbitos da vida. Finanças, matrimônio, casamento, criação de filho, trabalho. Tudo que você possa imaginar está no manual do homem. Mas a gente acha que a gente sabe mais. Aí no processo, meus irmãos, a gente se lasca. Posso falar em português, se lasca. E em Mateus 5, eu gostou dessa palavra, eu sempre gostei. Em Mateus 5, eu convido vocês a botar em casa e ler um pouco de Mateus 5. Eu só vou falar duas coisas aí, mas é muito importante Mateus 5, fala a relação que a gente deve ter como discípulos, não cristãos, como discípulos no mundo e como discípulos nos relacionamentos pessoais. Mas vou ler só um pouquinho. Mateus fala assim, capítulo 5, versículo 3, fala assim que nós somos a sal do mundo. Todo mundo conhece esse versículo. Nós somos a sal do mundo. Que é sal? A sal que ele faz, ele preserva de contaminação, ele cura, ele dá sabor, ele mantém. E não, quando fala que nós temos que ser sal no mundo, é porque o mundo precisa de experimentar um pouco desse sabor nosso. E quando você come sal, dá sede. E está suposto dar sede na vida das pessoas para eles querem conhecer mais, ter sede do que a gente tem. Também fala que somos a luz do mundo. A luz apaga as trevas. O mundo está perdido. Está vivendo nas trevas. Mas com um pouco de luz nas trevas, ilumina todo lugar. Nós, como igreja, como discípulos de Cristo, estamos supostos ser luz para encaminhar as pessoas no lugar certo, alumbrar o caminho a Deus. Uma lâmpada você não esconde debaixo de uma cama, você coloca em cima da montanha para todo mundo ver. Mas a sal pode perder o sabor, depois presta para nada. E a luz você pode apagar também não presta para nada. E sabe, o mundo
deveria falar assim de nós. Tem inveja. Número 1, tem inveja de nós. Mas falar assim, cara, eu não acredito nesse Jesus deles, mas eles são excelentes empregados, cara. Eles não mentem, chegam a tempo, não são íntegros no que eles fazem. Eu não acredito em nenhuma dessa história da Bíblia deles, mas eu quero contratar a todos eles. Vou falar, eu não acredito nesse Jesus, mas do jeito que eles tratam as suas esposas e os seus filhos, cara, eu quero que minha filha case com um deles. Eu não acredito, mas isso que o mundo tem que ter. Nós, discípulos, precisamos. Aliás, vou fazer uma pergunta para vocês. Somos crentes, cristãos ou somos discípulos? Não responda aí, não. Pensa só. Porque discípulo obedece. Sabe que Jesus, um dia antes da morte, ele está com discípulos. Ele acabava de limpar os pés de seus discípulos. Judas acabava de sair para traicionar ele, para entregar Jesus a ser assassinado para os líderes religiosos. E se eu fosse Jesus, eu já havia passado, vamos daqui embora. Mas Jesus pega esse momento especial, depois de limpar os pés deles. Olha como Deus é, gente. Ele é Deus. Ele se humilha. Somos às vezes arrogantes, achamos que sabemos tudo. Ele não, ele vem, se humilha na posição mais baixa e limpa os pés de seus discípulos. Imagina, os pés de antes andavam em chinelos, gente. Eram sujos. E o rei, o Deus, se humilha a limpar os pés, mas está dando uma lição para nós. E quando ele acaba, ele fala assim para eles: um novo mandamento eu dou para vocês. Um mais. E fala assim: que vocês se amem os uns aos outros, do jeito que eu amei vocês. Vocês se amem os uns aos outros. Conforme isso, o mundo, o homem, saberão que vocês são meus, não cristãos, são meus discípulos, do jeito que vocês se amam. O mundo está disposto a falar: esses são discípulos de Jesus, porque olha como eles se amam. O amor deles, cara, são discípulos de Jesus. Não é de quantas vezes você vai na igreja, que é importante. Não é quanto você sabe teologia, doutrina, que é importante. Não é como você se veste, como você fala, o carro que você dirige, a bênção que Deus me deu da casa. Não. Zero. E do jeito que a gente se ama, que mostra ao mundo que somos discípulos de Cristo. Vamos fazer um exercício rapidinho aqui. Quando eu contar para 3, você vai falar para seu vizinho aí: eu te amo. Pronto? Eu não falei, ainda não contei 3, tá, gente? A Silene está jantando. Calma, Silene. O Miguel está aqui hoje. A gente ama ele. Tem jeito. Estão prontos? E esse amor que você vai declarar é um amor puro, gente. Não um amor erótico, é um amor de Deus. Estão prontos? 1, 2, 3. Eu te
Te amo, isso aí. Achei um pouco fraco, mas. Dá um, dá um café para eles, viu? Do jeito que a gente se ama, o mundo saberá que somos os discípulos. Sabe, onde fala assim no pequeno grupo que em casa são 4 mulheres, eu estou sozinho, né? Eu não posso falar, não posso dar opinião. Eu, elas brigam porque elas falam assim, eu estou falando primeiro. Imagina se eu interromper isso aí. Eu vou lascar. Aí que eu só vejo. Aí depois eu sozinho falo com minha esposa, porque não dá. Com ser pai, você entende um pouco mais a Deus, sabe? Porque eu me sinto muitas vezes, não porque seja minha família é ruim, mas sou o móvel em casa. Porque elas são mulheres, tem relacionamento entre elas, minha mulher fala muito com elas, eu sou homem. Então eu sou um aparelho em casa. Só para pedir dinheiro e mais tempo em TikTok. Só para isso eu servo. Mas sabe o que alegra a Deus? Nosso relacionamento. Eu posso ser ignorado, despreciado, até crucificado. Estou feliz e minhas filhas também. Mas se está mal, afeta a gente. Né? Tem um trecho na Bíblia também, Mateus, que fala assim: quando você está indo para o templo, e se você se lembrar que alguma pessoa tem algo contra você, não é você contra outra pessoa, a pessoa tem algo contra você, vai, deixa a tua oferta e vai, volta agora e se arruma com teu irmão. Depois você volta assim, Deus, eu posso esperar. Mas teu irmão não, vá se arruma com ele. Deus está mais preocupado no horizontal, no nosso relacionamento, no vertical. Porque incoerência falar, eu amo a Deus, mas eu odeio ao meu irmão. Estou obrigado com ele ou com ela. Não tem sentido se Deus nos manda amar. Aí no final do ministério de Jesus, a gente conhece a história, ele é assassinado na cruz, ele é enterrado no túmulo e ele é ressuscitado, glória a Deus, né? E ele fala o último mandamento para nós, um mais. Mas se você esquece, lembrar de qualquer ou esquecer, nunca esqueça desse, amar. Mas ele fala para os discípulos, fala assim: toda autoridade foi dada a mim nos céus e na terra. Então, vai e faz cristãos, crentes, faz discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles e obedecendo tudo o que eu te comando, ou ensinei vocês. Ensina eles tudo o que eu ensinei vocês a obedecer. A Bíblia fala que se a gente ama a Deus, a gente obedece a Deus. E sabe, você pode falar agora, mas como eu vou fazer discípulos? Eu não tenho treinamento teológico, eu não fui à escola teológica. Às vezes posso atrapalhar se você vai lá. Sabe que Deus, Ele te dá conforme a tua habilidade? Ele não espera que você seja um teólogo com informação de 80 anos no ministério. Ele te dá
precisando o suficiente conforme a tua habilidade. Isso aqui não é se você quiser. Esse aqui é um mandamento. Fazer discípulos. Já fechando, irmãos, com isso aqui. Não sei se extrapolei o tempo ou não nível o tempo, tá? Me perdoa aí. Todo o plano de Deus para nossas vidas. Às vezes a gente acha que, muitas pessoas no mundo acham que seguir a Deus é deixar de curtir o que o mundo oferece. Mas para nós que já passamos por mundo, deixa eu falar para vocês. Eu era do mundo. E eu olhando minha vida, hoje, e comparando com a vida de muitos amigos ainda que estão vivendo a vida que eu vivia há 30 anos atrás, meu Deus, eu estaria lascado. Não tivesse a família maravilhosa, esposa maravilhosa. Talvez eu tivesse divorciado 5 vezes, traicionado minha mulher com outra mulher, estaria me drogando, bebendo, na festa, nas dançatarias. Essa era a minha vida. Careca. Então, gente, o plano de Deus para nós é maravilhoso. Deixem de ser só crentes e sejam discípulos. Sejamos discípulos. Que eu me incluo aí. Vamos fechar os olhos e orar? Você vai cantar? Já fica com vergonha. Pai, sabe, fazendo a vida dos filhos impossível. Para ela se preparar. Não tem pressão nenhuma, não. Vai lá. Vai. Deus ama vocês com um amor que a gente não tem como entender. Um amor que nem eu, como pai, posso dar para minhas filhas, que é um amor incondicional. Mas para a gente viver o sobrenatural na terra, a gente tem que obedecer a Deus. Porque Ele é um bom pai. Ele é melhor que eu como pai. Ele é um pai muito bom. E a gente às vezes luta querendo fazer de nosso jeito. E a gente se dá mal. Então eu quero orar para vocês, para que vocês deixem toda a dúvida que vocês tenham sobre a palavra de Deus. E que melhor vocês tenham sede ao procurar o que Ele fala, o que Ele manda. Que todo o que Ele manda, se você obedecer, você se vai dar muito bem. Então, Pai, não nos deixe só ser pessoas que acreditam, porque os demônios acreditam em você e tremem. Mas queremos ser homens e mulheres, discípulos teus. Que a gente não seja só um termômetro que mede a temperatura, mas que sejamos como um termostato que muda o ambiente.
ambientes onde a gente esteja, em casa, no trabalho, no mercado, que o mundo possa saber, conforme o amor que a gente tem, que somos teus. Abençoa, Pai, esta tarde, essa semana. Nos leva a Deus a entregar todo dia nossas vidas. Te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Como é bom e como é importante a gente ouvir isso, que somos discípulos. E como discípulo, a nossa função é se esvaziar de nós mesmos e se encher do Senhor. Vamos ter um tempo de oração todos, se colocar diante do Senhor. Se você pudesse colocar de pé, a gente vai cantar um louvor aqui também. Você pode cantar conosco, você pode orar. Você pode orar por alguém. Mas coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento e fala: Senhor, eu quero te seguir. Que o teu Espírito me encha. Quero apresentar, Senhor, a vida de cada um aqui no teu altar, Pai. Que o Senhor nos conduza, Senhor. Nos conduza nessa caminhada, Pai, de sermos seus discípulos. De cumprir a tua vontade, Senhor. De obedecer a tua voz, Senhor. De fazer discípulos para ti, Senhor. Desperta em nós, Senhor. Desperta em nós aquilo que o Senhor já nos ordenou a fazer, Pai. Que a gente consiga agora, Pai, acordar, ver, abrir os olhos, Senhor, e ver que o Senhor já nos enviou, que o Senhor já preparou o caminho, que o Senhor conta com cada um de nós aqui, Pai. Aleluia, Senhor. Enquanto a Sofia está cantando, se você sente que essa palavra tocou no seu coração hoje, você quer ser um discípulo do Senhor, como foi pregado aqui hoje. Você tem encontrado dificuldade, mas você quer ter os ouvidos abertos, quer ter o coração sensível, quer ouvir a voz do Senhor. Vem aqui à frente para a gente orar com você. Você quer que o Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade no teu coração para te transformar, para te enviar. Se você quer ser usado pelo Senhor para fazer discípulos, vem aqui, a gente vai estar orando junto, para que o Senhor nos capacite nessa missão de ser discípulos, de obedecer, de cumprir o chamado do Senhor. Never
poderoso isso que a gente canta aqui. Que nós somos dele, pertencemos a ele. E que ele é nosso. Ele é nosso Pai, ele é nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. O nosso mestre, o nosso discipulador. Mas nós pertencemos a ele, para fazer a vontade dele, não a nossa. Que o Senhor continue agindo, transformando o nosso coração, nos levando para perto do centro da vontade dele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Continue a tua obra em nós, Senhor. Leva-nos, Senhor, em paz e segurança. Coloco a vida de cada um aqui, cada família nas tuas mãos. Que o teu Espírito continue agindo, continue trabalhando, Senhor. Que o Senhor continue encontrando lugar em nós para agir, para falar, para trabalhar, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Que o Senhor continue agindo, falando. Que a gente possa cada vez mais ser parecido com Ele, né? E não se sinta mal.